executivo, profissional liberal ou turista que tenha ou que procura negócios ou lazer em nossa região, agora já encontrou. Olavo Bilac Apart Hotel. Conforto para você, sua família ou sua equipe. A extensão da sua casa, no centro nobre de Taubaté, próximo à região comercial da cidade. São 2 torres de 12 pavimentos, totalizando 80 amplos apartamentos, com até 50 metros quadrados, totalmente mobiliados. Sala, cozinha, 1 ou 2 dormitórios e área de serviço. E mais, internet grátis, amplo estacionamento, sistema de energia eólica, segurança 24 horas, aproveitamento da água da chuva, sala de reuniões, escritório virtual. Olavo Bilac Apart Hotel. Tranquilidade e privacidade que um residente deve ter. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Nesse dia 30 de agosto, um mês de agosto ferrado na cidade de Taubaté, só faltou renúncia, né? Dá para se lembrar muito de Jânio Quadros, um mês de agosto daqueles. Eu tenho a honra de receber aqui no meu programa Cidade em Ação, meu amigo Jefferson Cabral, que está ali aqui nos estúdios, o jornalista Irani Lima, dono do blog mais lido da região metropolitana do Vale do Paraíba, e o Dr. José Eduardo Belo Vicentim, o advogado do empresário Djalma Silva Santos, que foi o pivô de todo esse problema que veio com a prefeitura, e quando ele fez as denúncias lá ainda antes das eleições, em 2012, antes do final das eleições, e que culminou agora, no dia 19 de agosto, com a sentença da doutora Sueli Zeraich, que trouxe a cassação do mandato do prefeito Ortiz Júnior. Então, o Eduardo vem acompanhando, é o advogado desde o começo, é o autor das denúncias já de 2013, aqui já da administração, da nova administração, que são 5 denúncias sobre as licitações, 4 da Prefeitura e 1 da Câmara Municipal. Então nós vamos ter aqui a oportunidade de dar uma passada limpa em tudo, mostrar as ligações, como é que a coisa funciona. Então, para o telespectador ficar bem por dentro do que vem acontecendo. Agradeço desde já a todos que estão aí, o Jefferson Cabral, a Irani Lima, ao Zé Eduardo, pelo convite de se disponibilizar numa sexta-feira, final de semana, para vir ajudar a gente. Gostaria das palavras iniciais do Zé Eduardo e do Irani para a gente iniciar. Bom, Chico, eu quero agradecer por estar aqui mais uma vez, atendendo um convite seu e, ao mesmo tempo, desejar que você se recupere rapidamente, né? Que você ficou de molho aí, né? Passou por um problema de saúde, mas está tudo resolvido. Mas eu quero agradecer porque vai ser muito legal a gente poder conversar com o doutor Eduardo Belo Vicentim e, principalmente, esclarecer para o eleitor taubatiano, para o telespectador taubatiano, aquilo que se passa nos bastidores e que nós poucas vezes temos alcance, o que o público poucas vezes tem alcance. Né? Não consegue ver porque as coisas são muito bem elaboradas, são muito bem tramadas e nós nunca conseguimos, mesmo nós que somos jornalistas, que temos acesso a N informações, não conseguimos entender tudo o que se passa nos bastidores. E a presença do Eduardo Belo aqui vai ajudar o taubatiano a entender por que o prefeito de Taubaté
hoje é um prefeito cassado. Por que ele é cassado? O doutor Eduardo Belo vai explicar tudo isso para a gente. Boa noite a todos, boa noite Irani, Chico, Jefferson. Estou à disposição, pode sabatinar. A gente já tem várias perguntas que já estão aqui no tablet, né, o e-mail está ali na tela, pode mandar para cá a mensagem pelo e-mail que será lida, né, online, e pelo telefone também, o telefone também está ali na tela, que é o 3624-8656, também tudo que virá, tudo que vir dentro do tempo será respondido, e o que não for respondido nós vamos passar para o Dr. Belo Vicentim, para ele responder diretamente depois às pessoas. Eu tenho uma primeira pergunta, né? Para deixar muito claro isso, a amizade do prefeito atual, Ortiz Júnior, com o Djalma Silva Santos, era uma amizade muito forte, não era? Sim, de frequentarem um a casa do outro. O Djalma até procurou muito fotos do aniversário que ele fez na casa dele, e o Ortiz Júnior participou, mas infelizmente eu não conseguiu encontrar. E ao contrário também, o Djalma sempre ia até a residência do Ortiz Júnior para buscá-lo, principalmente para eles irem juntos para São Paulo. Pois com relação a essa questão da amizade, eu me lembro que exatamente um ano antes das eleições, agora praticamente há 2 anos, eu publiquei no blog um encontro do empresário Djalma Santos com o pré-candidato na época, o Ortiz Júnior, num restaurante aqui na Dutra, na pista Rio-São Paulo. E, claro, aquilo caiu como uma bomba realmente. Então, até porque ali nós afirmávamos que aquela reunião era para tratativas de financiamento de campanha. É claro que o Júnior negou, mas como prova dessa amizade, o Júnior produziu um texto que ele encaminhou para o empresário Djalma Santos, o Djalma passou para o doutor Eduardo para fazer uma revisão, olhou o texto, devolve para o Djalma e do Djalma vai para o Facebook. Do Facebook me avisaram, eu copiei, colei no meu blog e publiquei no meu blog. Então, quer dizer, é só para mostrar que Júnior, com toda a desfaçatez do mundo, nega, né? Como o Iscariotes. Aliás, o pai dele gosta muito de chamar os outros de Iscariotes. Como Iscariotes negou Jesus 3 vezes, ele nega a amizade com o Djalma Santos 10 vezes, 20 vezes. E essa foto que eu publiquei no blog, dos dois, com outras pessoas de outros partidos, conversando no restaurante aqui em Taubaté, o e-mail com o texto do Júnior desmentindo aquilo que eu havia publicado. Então, essa amizade existe há muito tempo. Quando você fala nesse blog, Irani, Eduardo, é o mesmo que o Rodrigo, do padre, tirou as fotos e mandou? Não, é o outro. Eu não digo quem foi que tirou as fotos, mas eu não vou dizer quem foi que tirou as fotos. Mas as fotos estão lá. Não é montagem. Quando eu falo em Rodrigo, porque no processo tem, né, o nome. Sim, aparece o nome do dele, Rodrigo, claro. Num diálogo entre o Júnior e o Djalma, mostrando que eles estão, né, que aquilo é um encontro normal, papapá, Sim. E que aquilo foi mandado direto já para publicação. Porque quem me levou as fotos é o que menos interessa. Interessa é o fato. Interessa é o fato, é um encontro. Quer dizer, isso é para provar que existe uma amizade entre os dois, pelo menos há 2 anos. É claro que ela é anterior a isso, porque o Júnior foi candidato a deputado em 2010. E foi ajudado pelo Djalma. Eu não sei dizer se essa reunião específica que foi mostrada no seu blog
já era para gravação, para negociação de algum partido. Não sei se essa, mas não foi só um partido que o Djalma ajudou a angariar apoio na parte financeira. A questão é que só uma prova que o Ministério Público teve acesso, que foi a questão do cheque, né? Você está falando do cheque dos 34 mil. Sim. Que na realidade foram 100 mil, né? São 100 duas mil parcelas reais, de 33 mil cada uma em dinheiro. Em dinheiro, né? Perfeito. E mais uma de 34. Esse cheque era um cheque do Citibank, não era? Sim, sim. Até tem uma questão que a gente gostaria que a imprensa perguntasse para o Ortiz Júnior, ou melhor, para o Marcelo Pimentel, se ele diz que esse cheque foi dado pelo Djalma para a prestação de um serviço para ele, ou seja, esse dinheiro era para ele, então ele poderia mostrar quanto tempo esse dinheiro ficou na conta dele, né? Ou o contrário, que foi o que a gente alegou. Isso aí era para negociação de um partido, o cheque foi entregue ao Ortiz Júnior e não ao Marcelo Pimentel. Acreditamos que por conveniência, pelo fato do Marcelo Pimentel ter uma conta no Citibank em São José dos Campos, esse cheque tenha sido entregue a ele para que sacasse lá no banco, e acreditamos que esse dinheiro não ficou nem um minuto na conta dele, foi para as mãos de quem deveria receber, né? Isso aí o Djalma brilhantemente levantou junto a um dos promotores lá na capital. O promotor adorou a ideia e vai verificar essa questão. Então, bom, eu creio que em relação à amizade de Júnior com o Djalma, esse ponto pacífico está esclarecido. Mas o que importa é que a situação atual, o momento político que Taubaté vive, tendo seu prefeito cassado pela Justiça Eleitoral, ela começou em fevereiro de 2012. E olha, um dado importantíssimo, após a promulgação da Lei da Ficha Limpa, que ela é de 16 de fevereiro de 2012. Ela é de 2010, mas ela entrou em vigor a partir de 16 de fevereiro de 2012. Então, os crimes de que o prefeito cassado de Taubaté é denunciado ou responde por improbidade administrativa são posteriores à entrada em vigor da Lei da Ficha Limpa. Em fevereiro, o doutor Eduardo protocolou na FDE documentos que comprovariam um possível conluio de empresas para fornecimento de material para a FDE. Isso, a Gladiva já disse aqui no seu programa. Sim. Que ela recebeu os documentos, e o ex-prefeito José Bernardo Ortiz, que era o presidente da FDE, aliás, cargo que ele foi demitido por conta dessas coisas, mandou engavetar. Gaveta aí, guarda, e o tempo passou. E as denúncias, eles levaram a denúncia para a liderança do PT na Assembleia Legislativa. Da liderança do PT eu passei a receber vários documentos que eu fui publicando no mês de maio, no mês de junho, até que saiu aquela matéria na Isto É. É claro que não dá para você comparar a audiência de um blog com uma revista nacional como a Isto É. É incomparável, né? Aí, a partir dali, sim, fez um barulho muito maior. E a coisa foi crescendo, né, Chico? Inclusive, a defesa do Ortiz Júnior se apega demais na questão, só tem o cheque. Não, é todo um conjunto, é toda uma trama que se junta, né? Tem a questão tem o relato do Djalma, aí você tem a confirmação da doutora Gladiva do recebimento do documento, aí você tem a confirmação do
Cláudio Falótico, se não me engano, o sobrenome dele, Sim. dizendo, Papai Noel, dizendo até que confirmando o que o Djalma disse, que ele teria até encontrado uma vez o Djalma junto com o Ortiz Júnior no restaurante da família Mancini, lá em São Paulo. Aí veio o outro rapaz lá, que eu não me lembro o nome, que faz as licitações, confirmando que se não me engano, que o Ortiz Júnior frequentava realmente lá. Sim, se não me engano, então são coisas que vão se juntando, né? O garoto, parece que ele é primo do deputado federal, que foi o presidente da FDE também, o Chalita. Ele, se não me engano, é primo do Gabriel Chalita e trabalha na FDE. Eduardo, para mim não sobra nenhuma dúvida, né? Eu não gostaria de falar isso aqui, mas eu vou falar. O Djalma me perdoe, o Júnior me perdoe. Eu vou deixar isso muito claro. A amizade, o relacionamento do Júnior com o Djalma era estreito. E chegou a um ponto de tão estreito, que a filha do Djalma, a Raíssa, ela trabalhou na pré-campanha do Júnior no escritório do Marcelo Pimentel, a pedido do Júnior. Você pode confirmar isso pra gente, não pode? Confirmo. É verdade. Trabalhou do mesmo jeito que a minha filha também trabalhou na campanha. Então, os e-mails trocados e tudo mais, ela me mostrou, eu tenho isso na minha caixa de e-mails também, que os compromissos que ela agendava para o Ortiz Júnior eram claramente compromissos políticos. Sim, E que se ela fazia parte da campanha da equipe do Marcelo Pimentel, isso significa que uma das informações que a defesa deles dá, de que o Marcelo Pimentel só trabalhou com o Ortiz Júnior durante a campanha, é mentirosa. A questão do cheque, a data do cheque não bate com a data dos e-mails da filha do Djalma, mas comprovam que houve um trabalho, sim, por parte do Marcelo Pimentel e equipe na pré-campanha do Ortiz Júnior. Então, eu queria aproveitar e esclarecer para o telespectador o seguinte: eu tive acesso a esses e-mails trocados entre a filha do Djalma, a Raíssa, e a filha do Chico Henrique. Não são e-mails comprometedores, não, para as duas, de jeito nenhum. Troca de informação. Olha, aquela reunião, não sei o que, é isso. Olha, aquele folder é assim, dá uma olhada. É só isso, é uma linha. É uma linha só. Mas quando eu toco isso... E outra, não, mas o e-mail, o que está ali no e-mail, está lá, por exemplo, raíssa@ortiz45.com.br, entendeu? Então é isso. Se isso não é pré-campanha, o que seria, né? A pré-campanha em Taubaté, ela durou 14 meses. 14 meses. Esse foi o prazo da pré-campanha em Taubaté. Taubaté começou a campanha muito antes. E daí, isso não foi só o Júnior, não. A pré-campanha foi feita pelo Padre Afonso também, tá certo? Se fosse mexer lá na pré-campanha, lá para trás, eu acho que não teria nenhum deles candidato. Nenhum deles candidato, Guarda. Sim, mas uma pré-campanha assintosa foi do Júnior, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E tinha uma equipe formada. Tinha uma equipe. Tinha equipe pronta. Trabalhando a todo vapor, né, o tempo todo. E fica muito claro, né, no processo, a viagem para o Rio de Janeiro, a viagem para o Hotel Gran Corona em São Paulo, horário, visita, quando foi para o Rio de Janeiro, o horário dos pedágios, quer dizer, não tem como livrar isso, né? Embora hoje os vereadores queiram falar que não existe isso, que não existe nada comprovando.
Eu cheguei a esse ponto. Bom, vereador que chama prefeito de chefe não pode ser vereador, né? Não pode ser vereador. Não. Vereador chamar prefeito de chefe, pelo amor de Deus, olha, pega o boné e vai embora. Pega o boné e vai embora, João Vidal. Você não tem condição de ser vereador. Então agora estão vendo fazer uma campanha sistemática agora, tentando defender a todo momento isso. Agora, eu duvido que qualquer uma dessas pessoas todas tenham coragem de sentar numa mesa, Eduardo, chamar você, chamar o Djalma, chamar o Júnior, chamar o Chacrinha, me chamar o Eric Leite, chamar o Marcelo Pimentel, chamar o senhor Cione, a Grádiva e passar limpo para saber se teve campanha. Eu duvido que tenha. Eu estou à disposição deles. Eu também estou à disposição. Pois é, o doutor Eduardo está quietinho, mas eu quero fazer uma pergunta. Ele mandou no e-mail para mim e para outros colegas da imprensa. Ele faz um resumo desse relacionamento Ortiz Júnior e Djalma Santos. E no final, nas últimas linhas, você copiou até. Sim. No final, nas últimas linhas, o doutor Eduardo coloca uma coisa assim preocupante ou alarmante, né? Preocupante não é mais porque já foi, mas é alarmante e que o telespectador tem que saber. O que é que diz o doutor Eduardo no finalzinho desse e-mail que ele encaminhou para mim e para outros colegas de jornal, rádio e TV. Eu publiquei, os outros eu não sei. Você quer que eu leia? Eu acho que é isso que você está falando. Sim, então, mas exatamente o que eu gostaria que o doutor Eduardo falasse é sobre isso. Que qual era a intenção, ou qual é a intenção do atual prefeito de Taubaté, cassado pela Justiça Eleitoral? Era fazer caixa para uma possível reeleição. E, num segundo mandato, ele iria cuidar do caixa pessoal. Eu gostaria que o senhor abordasse esse tema, que ele é muito importante para a população de Taubaté saber o que realmente se passa na cabeça do atual prefeito cassado de Taubaté. Perfeito. Veja, são todas as informações que eu coloquei em papel ou fiz nas escrituras públicas, são informações vindas do próprio Ortiz Júnior, repassadas ao Djalma, na época em que eles tiveram essa relação, e as coisas aqui começam a se alinhar. Esse trabalho que eu fiz em complemento... As pontas dos fios começam a se encontrar, né? É um complemento à questão das denúncias, porque justamente porque a defesa se preocupa a todo momento em tirar a credibilidade do que foi feito relacionado à FDE e nos chamar de mentirosos e tal. A gente sabe que é estratégia de defesa, mas problema deles. Eu fiz essas declarações públicas e complementei com esse documento, seria mais ou menos um resumo para a imprensa, do que seriam as declarações e como eu obtive as informações. Além da questão do benefício das empresas, uma das informações que o Ortiz Júnior passou de Djalma foi de que a estratégia dele seria angariar primeiro fundos na FDE para fazer a campanha dele, como feito. Depois, no primeiro mandato, fazer um bom governo e arrecadar mais fundos para uma reeleição, tudo dessa maneira espúria, exatamente. E depois de reeleito, ele teria preocupação pessoal, né? Financeira pessoal. Cuidar do caixa pessoal. Aí até me perguntaram, mas como que dá para saber se o que ele arrecada, se é que ele arrecada, se é que ele está arrecadando, né, de maneira ilegal, o que vai para a reeleição ou o que ele vai reverter para o bolso dele?
Eu respondi, olha, ele acabou de passar por uma campanha, sabe quanto custa, né? Então, se ele fosse fazer essa divisão, eu acredito que seria guardar uma parte suficiente pelo que custou a eleição anterior e o resto ele já poderia dar destino para os próprios bolsos. Só que com essa situação da cassação, se esse plano continua de pé, né, se ele tem essa pretensão de concorrer à reeleição, supondo que ele vá permanecer no cargo, se ele tem o mesmo planejamento do que ele nos repassou, difícil saber, né? Das 5 licitações que vocês falaram, né, 4 são da Prefeitura e uma da Câmara. Aliás, eu publiquei todas elas hoje no blog, né, o registro em cartório que o doutor Eduardo fez das prováveis fraudes que teriam existido nesses. Deixa eu só interromper vocês um minutinho. Eu gostaria de fazer um complemento relacionado a essas denúncias. Como eu já falei na imprensa, essas denúncias elas tiveram 2 motivações. A primeira delas era comprovar o relacionamento, que realmente existia um relacionamento entre Djalma e Ortiz Júnior. Por isso que nós tínhamos esse tipo de informação. E o segundo motivo seria demonstrar o seguinte: tanto o Ortiz Júnior seria capaz de cometer as ilegalidades da época da FDE, que ele, após tomar posse na prefeitura, continuou cometendo. Esses eram os 2 motivos para esse trabalho complementar que eu fiz. Inicialmente esse trabalho era para ser feito durante esse ano inteiro, para depois vir à tona. Quanto mais declarações, escrituras públicas eu fizesse, mais robusta seria a denúncia. Só que veio a cassação e nós entendemos por bem aproveitar o momento. E a palavra é essa mesmo, realmente aproveitar, porque nós desejamos que a Justiça Eleitoral, diante dessas novas denúncias, se ela não, apesar dela não poder usar os documentos para a questão do recurso, se quem julgar tiver acesso a esses novos casos, pelo menos o conhecimento, isso talvez influencie no sentir, como disse o doutor Univaldo Freitas, que é outro advogado que está com a gente, no sentir, né, que a palavra sentença vem da palavra sentir, que o magistrado que vai julgar o caso possa sentir. E eu gostaria de falar aqui, se eu estou combatendo a questão de que eles alegam que nós somos mentirosos, eu preciso colocar em pratos limpos coisas novas que me aparecem também. Tá. Explicar algumas situações. E o que aparece de novo? Exatamente. Conta para nós. Eu vou contar. Eu não estou fazendo isso por fazer, porque eu quero atacar o Ortiz Júnior ou quem quer que seja. Não faço parte, como ele falou até, se não me engano, foi no G1 ou no Jornal Vale, que é um grupo. Não faço parte de grupo nenhum. Eu estou aqui, não quero fazer igual político, né? Eu tenho compromisso com a verdade. Não, eu quero defender a nossa verdade, a minha verdade é a do Djalma. E ontem eu recebi um e-mail de um jornalista que tem sempre me aborda de maneira inteligente, é o Júlio, do Jornal Vale, e ele me passou 3 editais que seriam o mesmo edital, né, no final, relacionados a uma das declarações, que é o sistema de informática da prefeitura. E o primeiro edital era do final de 2012, o segundo edital do comecinho de 2013 e o terceiro final edital... de 2012, ou seja, do ex-prefeito. Do ex-prefeito, perfeito. E o terceiro edital que foi levado a efeito, que foi realizada a licitação e a empresa Conan venceu. Posso fazer um parênteses aqui? Chico, você se lembra, por ocasião da prisão do ex-prefeito Roberto Peixoto,
a então vice-prefeito de Araçaba, Tampaba, claro, assumir no lugar do prefeito. E foi encomendado um parecer jurídico e quem deu esse parecer foi a CONAN, claro, o parecer a pedido do vereador Jefferson Campos. Ele pediu esse parecer para a CONAN e isso aí caiu na mão do Chico Saad e foi parar no departamento jurídico da prefeitura e acabaram que não impediram que a Vera, pelo menos, entrasse no palácio. Bom, então, me parece que é a mesma empresa. Se ela foi consultada e deu esse tipo de parecer, é porque ela é especializada nisso. Ela é extremamente. Eu sempre deixei claro isso, que a empresa ela é renomada no território nacional. Sim. E ela é muito respeitada no mercado. E eu não estou falando nada com relação à empresa. Eu estou repassando uma informação que foi dada pelo Ortiz Júnior. Então, o Júlio do Vale, ele me passou esses 3 editais, estava preparando uma reportagem e tal, e ele me pediu, você que tem a técnica dentro dessa área de licitações, né, poderia mostrar para a gente onde pode ter havido um direcionamento, onde que o edital lançado pelo Ortiz Júnior é diferente do anterior para que tenha havido esse direcionamento. Aí ele até se preocupou com uma questão lá do capital social, né? Porque isso veio à tona lá no caso da FDE. Mas o da FDE são quantias vultuosas. Aqui, o capital social passou de, se não me engano, 82 mil para 150 mil. Capital social é uma qualificação econômico-financeira que a empresa precisa demonstrar para prestar o serviço. Então, eu verifiquei do primeiro edital para o segundo edital, não achei alterações substanciais. Não achei. A única coisa até que eu reparei lá foi que houve sim uma correção, pediam uma providência lá em 2012 que o tribunal tem como irregular e é uma coisa corriqueira, é um erro comum das prefeituras. Sim. Isso foi corrigido. Aí houve uma nova paralisação da licitação e lançaram o terceiro edital. O terceiro edital, comparando com o segundo também, não achei alterações substanciais que, pelo menos na minha avaliação pessoal, pudesse falar, olha, isso aqui é a causa do direcionamento. Não achei, não encontrei. O que eu tenho a dizer é o seguinte, eu não tive acesso ao edital de 2012 até ontem. O que eu fiz, o registro que eu fiz foi baseado no edital desse ano. Quando eu comecei a acompanhar as publicações de licitações da prefeitura a partir do primeiro dia útil desse ano. Então eu não sabia do edital do ano passado. E eu fiz a declaração baseado, não analisando o edital, mas sim baseado na informação que o Ortiz Júnior passou lá atrás para o Djalma, que gostaria de trabalhar com a CONAN. Opinião pessoal que para mim, mera especulação. Esse edital, se estiver realmente direcionado, ele vem já da época do Peixoto. Tá? Eu posso entender, eu quero entender que o Ortiz Júnior, ao analisar esse edital que vinha da época do Peixoto, questionou, é da CONAN? É para a CONAN? Isso aqui está direcionado para a CONAN? Está. Então deixa esse aí, não precisamos ter trabalho de mudar nada. A única coisa que mudaram, e aí é uma outra situação já, é uma análise que eu faço, eu sou técnico nisso, eu posso dizer que eu faço às vezes de um auditor de licitações. Sim, vamos dizer, o doutor Eduardo ele não é técnico, ele é especialista em licitação pública, é diferente. 866. Eu entendo um pouquinho. Eu até falei que se alguém
for alegar que eu estou mentindo novamente, eu tenho outras ferramentas para tirar da maleta. Só concluindo, Chico. Tá. Eu fiz tudo o que eu fiz nessas declarações, eu fiz da minha casa, que é lá no litoral sul, é bem longe daqui, não precisei vir até aqui. Eu não olhei um processo sequer de licitação daqui da prefeitura. Eu gostaria, por exemplo, de olhar o processo da contratação da publicação de informações oficiais, né? Eu soube que tem alguns questionamentos e tal, uma empresa ganhou, depois passou para outra. Eu tenho questionamento já aqui. Eu poderia, se eu pegar para analisar alguns processos daqui, a coisa pode ficar feia. Então, só para concluir, o que eu constatei do segundo edital, já desse ano, para o terceiro edital que foi levado a efeito, o que significa essa alteração do capital social de 82 mil para 150 mil? Parece pouco, né? Eu ainda falei para o Júlio, isso aí não é suficiente para causar restrição a ninguém. Isso não é o motivo de restrição, tenha certeza disso. Agora, o capital social, ele é exigido das empresas através de um percentual do valor estimado da licitação. A lei fala em até 10%. Vamos supor que o padrão na prefeitura de Taubaté seja exigir 10% do valor estimado da licitação. Do segundo edital, o valor estimado seria de 820 mil. E o do último, 1.500.000. Quer dizer, é uma diferença de quase o dobro do valor, e eu fui constatar se teve alguma alteração no objeto, né, algum acréscimo no objeto que pudesse justificar esse tipo de acréscimo, de alteração no valor estimado. Constatei o seguinte: até o segundo edital eram 6 sistemas de informática, 6 módulos, né, que chamam, para a prefeitura, 6 se não me engano, para o Instituto de Previdência, tudo na mesma licitação. No último edital, acrescentaram 2 módulos para a prefeitura, passando de 6 para 8. Só que os principais já estavam sendo licitados. Colocaram 2 sistemas periféricos, vamos dizer assim, menos importantes. Não justifica o valor da alteração. Se for isso mesmo, eu tô também especulando. Houve alteração, segundo o Júlio, do capital social, do segundo edital para o terceiro. O senhor que é especialista, ele fez uma licitação para a comunicação dos atos oficiais. Quem ganhou foi a Gazeta, é onde trabalha o Júlio. E o pai do Júlio é o diretor do Vale, que é o que manda, né, vamos dizer, que tem a Gazeta. Estou sabendo por vocês. E daí, agora ele está abrindo, não venceu ainda, e ele está abrindo uma nova concorrência com o dobro de preço para fazer a comunicação de atos oficiais. Aqui a linha de centímetros quadrados, um negócio muito maior, inclusive a Aliança, que é a empresa, né, o grupo do Vale, da Gazeta, está contestando essa licitação. Tem contestação aqui já também de uma empresa sobre o novo edital que está na rua agora para sinalização de placas. Está aqui, eu só procurar aqui. A impugnação do edital para compra a Linefol brasileira de sinalização viária. Tá? Também já está contestando também. Isso é comum. É comum. Não, mas estou dizendo, quer dizer, todas as licitações estão... Porque, né, tem alguns recadinhos aqui. A Eliane Bonafé da Costa, agora mesmo, 19h19, Eliane, muito obrigado pela audiência. Ela diz aqui, Joaninho Ortiz, eu já sabia. Doutor Eduardo, então, só para eu entender melhor, quer dizer, quando a prefeitura
faz uma licitação, ou qualquer órgão público faz uma licitação, quer dizer, a empresa que entra na concorrência, o capital dela tem que ser de pelo menos 10% aquilo que a prefeitura, o órgão público pretende contratar, é isso? Sim, veja... Por exemplo, a prefeitura vai contratar uma empresa de alimentos escolares. Então, se ela for gastar 20 milhões, o capital social da empresa teria que ser de 2 milhões, é isso? Não necessariamente. Tem a lei de licitações, ela tem um rol de documentos que podem ser exigidos para a fase, principalmente para a fase de habilitação, da licitação. Uma das exigências, que é a questão do capital social, a lei fala que o órgão público pode exigir que as empresas demonstrem que tem capital social ou patrimônio líquido de até 10%. Inclusive, isso era uma das brigas, uma das coisas que nós denunciamos no Ministério Público, como sendo motivo de restrição na participação das licitações da FDE. É muito fácil o Ortiz Júnior vir e falar: o edital, a licitação da mochila foi aprovada pelo Tribunal de Contas, pela Corregedoria, não sei das quantas e tal. É muito fácil, porque a análise ela é técnica e burocrática. O auditor do Tribunal de Contas vai olhar a licitação e vai verificar: aqui eles pediram até 10% do capital social, então está dentro da lei. Só que quem está no mercado, como o Djalma estava, ele sabe que pouquíssimas empresas poderiam cumprir para o vulto da licitação da FDE. Que era de 40 milhões no caso das mochilas. Qual que era a reclamação, a argumentação que nós apresentamos no Ministério Público? Essa divisão de somente 3 lotes para mochila, ela é para mascarar, mostrar para o Tribunal de Contas: nós estamos dividindo em lotes, então não ficou aquela coisa vultuosa. Só que os 3 lotes ainda eram vultuosos. A compra dos 3 lotes equivaleria à compra de 2 anos. Era isso, mais ou menos? Não. Acho que era para um ano só. 4 milhões de mochilas. Então, mas aí, até puxando um gancho... Que hoje são 4 milhões de alunos na rede estadual. Então. Naquela época era... Não, eram 4 milhões e 200 na época. 4 milhões existiu uma situação curiosa, porque no ano seguinte... em 2012, a FDE lançou um edital para... materiais escolares, kits de materiais escolares. E eles estavam lá colocando uma quantidade quase o dobro do ano anterior. O ano anterior foi baseado nesses 4 milhões e 200. Depois eles passaram de 7 milhões, sem explicação nenhuma. Não era para atender 7 milhões e poucos de aluno, não. Na verdade, funciona assim: o registro de preço ele é válido por um ano, até um ano. Então, ele faz o pedido, faz a licitação, durante a vigência da ata de registro de preço, ele compra um tanto no começo, né, durante a vigência. Quando está chegando no final, ele já pede. Esse tipo de artifício pode ser usado para isso, para ele já pedir para o ano seguinte. Aí ele garante que na mesma licitação onde ele teria beneficiado alguma empresa parceira, que ela atenda ao ano seguinte. Aí eles vão questionar: mas 7 milhões não dá o dobro de 4 milhões e 200. Aí vem aquela regra que você me perguntou dos 25%. Aí eles dão um jeito de aditar, fazer um aditamento que o órgão público pode aditar o contrato em até 25% da quantidade. O Luiz Carlos Machado passou aqui para nós. Paulinho, se puder depois chegar mais perto para a gente aqui, vamos levantar. Ele manda aqui um jornal, não sei se dá para mostrar. Em março de 2012, aqui,
o jornal Papo. Luiz Carlos Machado, muito obrigado pela audiência e pela colaboração. Ele manda esse jornal, ele tem lá distribuído em março de 2012. Daí ele pergunta, isso era pré-campanha ou não? Aqui tem outra pergunta que vem do Jefferson também. Por que só Irani Lima publica essas notícias e os jornais da cidade não? Sim, e são outras. É esse tipo de pergunta que a população precisa fazer. Sabe? Gente, numa eleição onde denúncias tão robustas aparecem e o candidato ainda é eleito, desculpa falar a verdade, mas a população não está preparada. Não, é um despreparo tremendo. As pessoas, elas confundem simples situações eleitorais com esse processo que foi eleitoral. Ele foi baseado em desvio de verba pública. Então as pessoas confundem um processo eleitoral que vai por antecipação de campanha, por qualquer outra coisa, que as pessoas entendem o seguinte: isso faz parte do jogo. Então estão denunciando isso aí porque mas veja, briga eleitoral. Mas olha, está chegando perguntas interessantes da população. Rapidinho, o grosso da população, muita gente acha que os vereadores são empregados da prefeitura. Eles não veem Câmara Municipal como um poder independente. A Câmara Municipal representa o poder legislativo, é independente do poder executivo, que é a prefeitura, e que é independente do poder judiciário, que é a justiça. Agora, quando você tem, João Vidal, presta atenção nisso, você chama o prefeito de chefe, você não merece o assento que você tem na Câmara Municipal. Saia, renuncie, você não merece ser vereador, você ajuda a confundir essa população, que vai sempre acreditar que vereador é empregado do prefeito quando não é. Você está lá para representar o povo. Você não é digno de ter esse lugar na Câmara Municipal. A Thelma, muito obrigado, Thelma. Queria te deixar um abraço, uma pergunta muito interessante. Ela faz diretamente para Thelma Sanches Mula Alves Morgado. Ela mandou agora 19h46. Boa noite, parabéns pelas iniciativas. Qual é o prazo para o julgamento do recurso? A data da entrada, 28/10/2013, ou isso irá se arrastar por vários meses? Grato pela atenção. Bom, eu também, Thelma, eu também vou especular, porque isso é uma questão afeta ao direito eleitoral. Eu sou especializado em licitações, trabalho com isso desde 2001. E só com isso, eu me aprofundei nesse tema e deixei os outros de lado. E o que eu posso especular é que eu acho difícil que toda essa questão termine até outubro, como estão dizendo que é a ordem dos tribunais. Chico, a lei 64/90, que é relativa às eleições, em um dos artigos, eu não me lembro qual, mas um dos artigos diz que o prazo razoável para julgamento é de até 1 ano após a entrada do pedido de impugnação. Então, mas o razoável não significa que é exatamente 1 ano. Pode sim demorar um pouco mais, e com certeza vai demorar, porque existem as medidas protelatórias. E os advogados do Ortiz Júnior não são advogados quaisquer, não, são grandes advogados que eles sabem onde encontrar recursos para protelar. Mas eu tive a oportunidade, depois da sentença, depois do dia 19 de agosto, né? A sentença saiu no dia 19 à noite, dia 20, eu tive a oportunidade de entrevistar, mas sem microfone ligado, 3 promotores. Não vou dar o nome dos 3 aqui, porque como eles não quiseram gravar, então, mas conversaram comigo em off, comigo e com a Cláudia Mello. Então, embora eu seja engenheiro, me deu para ter algumas aulas. E ficou muito claro para mim
veja bem, esse processo ele está no artigo 97 da Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições Gerais. E ali fica muito claro, eu escutei isso de 2 promotores, de 2 a mesma coisa, que dentro dessa lei, onde está o processo, ele tem que tramitar em todos os poderes, isso quer dizer, ele iniciando Sim. na primeira instância e chegando na última, que é Brasília, ele tem 365 dias. Então, mas é um prazo razoável. Me desculpa, os promotores também que me desculpem, mas eu já, não era caso meu, mas eu acompanhei um advogado certa vez lá na própria vara da Fazenda Pública, em São Paulo, e ele está com um processo lá que deveria ter sido julgado num determinado prazo também, e isso é o que a lei manda. E quando ele foi falar com o magistrado, ele falou, olha, aqui minha mesa, né? Então, a justiça, os juízes, os desembargadores, eles têm essa limitação até física, né? Ele precisa, esse prazo vale para todos os processos que estão lá. Só que eles são acumulados na mesa deles lá e eles não conseguem cumprir e não podem, realmente não podem ser penalizados por isso. Essa pergunta eu não gostaria de deixar passar. Você leu a sentença da doutora Sueli Zeraich, que caça o prefeito. Acho que você deve ter lido ela na íntegra inteira, né? Sim, eu li, não li com tanto... Ela acaba caçando o Júnior, né? O principal motivo seria lá o cheque dos 34 mil pela formação do cartel, né? Ela, quase em nenhum momento, ela fala sobre o dinheiro da FDE que supostamente teria sido usado aqui. Primeira pergunta. O Júnior recebeu os 5% dessa mochila inteira? Bom, quando da época do pagamento da questão da mochila, já estávamos rompidos. Já estavam rompidos. Nós noticiamos ao Ministério Público o recebimento de um adiantamento, se não me engano foi de 900 mil. Assim, como o acompanhamento foi feito pelo Djalma, ele me repassou a notícia, para ele é fácil lembrar todos os detalhes, né? Então, mas se não me engano foi de 900 mil. O primeiro adiantamento. Mas eu tenho... O motorista do Djalma, que me trouxe a Taubaté um dia, estive com ele me falou que na volta quando ele trouxe o Júnior de São Paulo para Taubaté, eles pararam no frango assado na Carvalho Pinto, e o Júnior estava agarrado a uma mochila. O que ele carregava? Ele não quis nem ir no banheiro. Nem no banheiro ele foi, nem tomar cafezinho, ele não entrou. E ele deve ter te falado também que essa mochila na ida não estava com ele, né? Então, olha, agarrado, abraçado na mochila, ninguém encosta na mochila. Então, a gente escutou, né, dessa sentença, do dia 20 para cá, a gente escutou as mais diferentes de juristas, né? A sentença é irretocável. A sentença acabou com o Júnior. Em outros momentos, a gente ouve que a sentença deixou muito a desejar. A sentença foi pior para a Grádiva, que praticamente ela coloca a Grádiva como co-réu. A gente escutou que o pai, né, o pai se livrou, né, e até o vice-prefeito ficou uma meia boca com relação ao vice-prefeito. Porque, você veja bem, no processo tem isso, se teve o adiantamento, tem o valor lá no processo de 1.700.000, que é inicialmente. Por que você acha que não se citou isso no processo?
Porque a juíza, ela julga pela técnica, ela precisa seguir aquilo que está no processo. Então, até só fazendo um parênteses aí, que a Gladva, a doutora Gladva foi citada lá como motivação na sentença. Ela não poderia nem figurar nessa ação aí, porque é uma ação de cunho eleitoral. Da mesma forma o pai, Sim. o pai do Ortiz Júnior, né? Mas olha só, vamos separar uma coisa aqui. É diferente você falar que a constatação, a prova é pouca e falar que a ação é forte ou fraca. Tem diferença. O que ela conseguiu constatar foi a questão do cheque. Certo. Só que a prova material, né? É a prova material. Só que, como ela chegou no cheque, veio tudo disso que eu falei, que são coisas que estão entrelaçadas. E essa argumentação é fortíssima. Não importa se ele recebeu R$1 ou se ele recebeu 1 milhão. Ele recebeu dinheiro vindo do Djalma e usou isso na campanha. Não importa se isso no todo é insignificante perto do valor da campanha, entendeu? O Ministério Público recorreu da sentença da juíza. Ele tem esse direito, sim. Perfeito. Sim, Recorreu. porque ele pede a condenação do Ortiz pai, né? Ele quer a condenação também do Ortiz pai. Na ação eleitoral? Na ação eleitoral. Eu acho que eu falei besteira. Então, Ele recorreu. Mas veja bem, assim como o doutor Eduardo é especialista em licitação, ele vê coisas que nós, leigos, não vemos. O advogado especialista em direito eleitoral, ele vê saídas que nós não enxergamos. Você pode ler 1000 vezes a lei eleitoral, você não vai ver, mas ele vê, ele acha. E é aí que o bicho pega. Os vereadores, vou aproveitar o programa aí para poder, os vereadores Peraçaba, Poliana Gama e Salvador Soares, eles entraram com uma representação na data de ontem, né? Foi ontem. Isso, ontem até. Ontem, contra a presidente da Câmara, que... É contra a mesa da Câmara. Contra a mesa da Câmara, né? Hoje, a mesa da Câmara. Aliás, o Salvador é mesa da Câmara, ele é vice. Ele é vice. Eles entraram porque foi arquivado o processo. Não é arquivado. Uma decisão unilateral. Unilateral, que ela não quis colocar em discussão. O parlamento é colegiado. Eu sugiro mais um desses protestos, né, já que está na moda, sem violência, claro, porque não vai passar nada lá na Câmara, não vai. Se a grande maioria é da base aliada aí, da situação, não vai. Como que vão aprovar qualquer coisa lá? A ferramenta para que as situações cheguem à população são vocês. Não, a Câmara nesse caso, eu desafio a que eles provem, que eles demonstrem o contrário. Mas a Câmara, nesse caso, ela não representa a voz do povo. Pode ter certeza. Se acontecer dos 3 vereadores saírem vitoriosos nessa ação, né, que já deu entrada no Ministério de Segurança, quer dizer, vai ser a segunda vez em 8 meses que a Casa de Leis do povo, da cidade, vai ser vencida pelos próprios... Sim, próprios vereadores. O primeiro mandado foi da Poliana em relação ao reajuste extemporâneo do secretário. Mas de qualquer jeito... Quer dizer, aí a derrota foi da prefeitura, não da Câmara. A Câmara porque não colocou. Porque aprovou. 11 vereadores aprovaram e perderam, né? Aprovaram e perderam. Mas seria a segunda derrota na Justiça em 8 meses. Sim, porque aí agora a Câmara não votou o que deveria votar, porque a presidente da Câmara, a vereadora Graça, não colocou em votação. Foi uma decisão unilateral, baseada apenas no parecer do procurador da Câmara. Só que a Câmara é um colegiado, ali todos os vereadores votam. Olha, eu acho que se ela colocasse em votação,
o Júnior ia ganhar. É claro, ele tem maioria, tem 11. De 19 vereadores, tem 11 na base. E ainda tem mais 4 votos que ele pode contar. Então, eventualmente. além dos protestos, o eleitor precisa ficar atento aos vereadores que são favoráveis ou contrários à verificação disso na Câmara e não votar mais. Não é possível as pessoas insistirem em determinados políticos. Sabe, a pessoa precisa aprender, para esse país melhorar, precisa aprender como funciona a política. Sabe, se o cara gastar muito dinheiro na campanha, ele vai querer retorno. Doutor Eduardo, o senhor acha que se o Júnior for cassado realmente, não vai resvalar nada na Câmara Municipal? Cassado ele já foi na primeira instância. Estou dizendo, se confirmar, não vai resvalar nada lá? Eu acredito que vai sobrar para a população. Porque você vai ter uma Câmara, né, do atual prefeito e vai ter um prefeito novo aí que vai ser difícil trabalhar. Eu não sei se, no caso de uma possível cassação, não é uma certeza, mas há uma possibilidade. Lógico. Sinceramente, eu não sei se haveria uma recontagem de votos para vereador, não acredito. Eu acredito que seria a sentença, né? A sentença é muito clara, ela só fala no majoritário. Né? Eu acho que o legislativo está consolidado. Está consolidado. Sim, então acabou. Então não tem discussão. Eu também penso assim. Mas uma nova eleição, e quem pode ser candidato? Olha, é uma boa essa, meu Chico. Olha, quem pode ser candidato hoje? O Padre Afonso pode ser candidato. O Isaac pode ser, a Poliana pode ser, até a dona Janira Ortiz pode ser, mas o Ortiz, o Bernardo não pode, o Júnior, é evidente, não pode, o irmão dele tem menos de 1 ano de filiação no PTB, também não pode, o Diego. O Digão se queimou. Não, vai saber até quando vai durar essa questão, né? Ele completa 1 ano. Não, mas olha, eu não acredito que demore tanto assim. Bom, sei lá, tudo é esperança, é expectativa, mas eu realmente não sei. Olha, nós já estamos no final, não sei o diretor ainda, não sei se o relógio está adiantado um pouquinho aqui, o diretor não falou nada ainda, mas de qualquer jeito quero agradecer a presença do Irani, do Jefferson, do Zé Eduardo. Já passou-se 1 hora, é tão rápido, parece que, né, o assunto estava bom, a coisa foi. Eu quero deixar um abraço aqui no ar para o Silvio, filho da dona Dirce Bonezeira, que era espectador nosso aqui de todas as sextas-feiras, deixar um abração para ele. E para todos que deixaram aqui as perguntas também que não foram feitas, José Jordano, Maria Boani, não deu, se a gente for passar todas. Então eu agradeço muito. Eu gostaria que vocês se despedissem rapidamente, porque o diretor... Eu não falo, faz 2 perguntinhas aí para ele. Mas o tempo já deu, Paulinho, o diretor já queria que vocês se despedissem. Ok, então, muito obrigado, até uma próxima. Obrigado ao doutor Eduardo pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. De novo, estou à disposição, se a Câmara quiser que eu vá lá, se a Assembleia quiser, a imprensa, atendo todo mundo. Doutor, só na minha despedida hoje, o deputado Carlos Gianazzi, que estava aí hoje, voltou a conversar comigo e disse que eu serei convocado para ir à Assembleia Legislativa. E irei com todo prazer. Um abraço a todos vocês. Sexta-feira que vem nós estaremos aqui com a doutora Grádiva Ribeiro, que também estará aqui dando algumas explicações, que ela foi muito citada nos últimos dias, fez uma carta aberta à população, e na sexta-feira que vem ela estará aqui conosco. Um abraço a todos e boa semana.